Ei, ei. O Deus eterno, santo de Israel, o Deus eterno, puro e fiel, merece toda da morte e das trevas nos salvou. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em esplendor. De todo o universo é a razão. Vamos cantar. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em compaixão, Deus eterno é sem comparação. Deus eterno é santo e poderoso é o Rei. O Deus eterno é santo e poderoso é o Rei, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Senhor meu Deus, perdoa o meu pecado, Senhor meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece a minha fé, renova o meu coração, fortalece a minha fé, atende a minha oração, pra sempre te adorar, pra sempre em tua presença. Meu Deus, meu protetor, perdoa-me, escuta o meu clamor, Senhor meu Deus. Perdoa o meu pecado, Senhor meu Deus, já que sou teu santuário, fortalece
renova o meu coração, fortalece a minha fé, atende a minha oração, pra sempre te adorar, pra sempre em tua presença, meu Deus, meu protetor. Perdoa-me, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Cantarei, ó Deus eterno, tua justiça e teu amor. Ensina-me que eu te sigo com temor. E criaste e formaste cada parte do meu ser. Antes mesmo que eu fale, sabes o que vou dizer. Presença está sempre por onde estou. Se eu fugir, se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte, onde quer que eu esteja, tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja, que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Tua presença está sempre por onde estou. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu voar ao léu, tu me guias. Se eu fugir pro norte ou pro sul, estás em volta de mim, onde quer que eu esteja. Tua luz me acompanha para que eu possa ver, para que eu possa ver tudo que me ensinaste, o que queres que eu seja. Que eu possa te adorar em todo o meu viver, meu viver. Vamos cantar a canção pra ser, né? Acho que eles vão pra salinha. Nós que vamos ficar da continuação. Se toma seu lugar. Vamos louvar? É momento de pensar e refletir
refletir no amor de Deus, no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, na cruz por nós, a nossa dor, o amor que nos salvou, o amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz, a sua paz. E a alegria de viver, para podermos vencer. É momento de pensar, de pensar no amor de Deus, no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Tá bom aqui. Bom dia, igreja. Queria saudar a todos com a paz de Cristo e dizer que é motivo de muita alegria poder estar aqui cultuando com vocês neste domingo. E esse é o momento em que iremos refletir sobre esse amor que é chamado Jesus, que é o momento da ceia. E hoje nas canções já vimos que Jesus ele é cheio de amor e por fim dessa canção ele fala que o amor é Jesus. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, uma escritura que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19. Versículo 18 e o 19, que diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então a gente vê, irmãos, que a mensagem desse versículo, Pedro ele vai falar que a principal mensagem é que fomos comprados, mas fomos comprados não por algo perecível como prata ou ouro ou dinheiro, né? Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E ele vai falar ainda mais que antes éramos regidos pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, mas a gente vai ver lá em Romanos capítulo 6, versículo 17, que seguindo e satisfazendo tudo que a nossa carne desejava,
nos tornávamos escravos do pecado, mesmo sendo uma maneira que a gente não percebia que éramos escravos do pecado, mas pela prática e um anseio pelos desejos da nossa carne, nos tornávamos escravos do pecado. E Jesus veio para tirarmos dessa escravidão do pecado e nos tornarmos servos e escravos de Cristo. Ele vai dizer que através do seu sangue e através da sua morte na cruz, recebemos esse perdão, recebemos essa anulação de dívida por meio do sangue precioso de Jesus. E que possamos ter esse sentimento de gratidão ao nosso Deus, porque foi Ele que se dedicou, foi Ele que se humilhou para nos resgatar e não nós pela nossa força humana. Queria chamar todos a oração. Pai amado, Pai querido, quero muito agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento em que refletimos, por esse momento em que pensamos, relembramos do Teu sacrifício, da Tua entrega na cruz, Deus, para resgatar pecadores imperfeitos como nós, Deus. Muito obrigado, e que isso gere em nosso coração muita alegria, Deus, muita devoção e muita gratidão, principalmente, Deus. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Esse é o momento das ofertas, é o momento em que, como o momento da ceia, precisamos ser devotos, gratos e alegres. A oferta também precisamos ter esse requisito, né? Porque é um momento em que acreditamos que o nosso Deus, Ele recebe quando nos sacrificamos. E eu queria compartilhar uma escritura que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22. Capítulo 7, versículo 21 e 22, que diz assim: Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre, quando foi chamado escravo de Cristo. Então a gente entende, irmãos, fazendo um pouco uma reflexão sobre a ceia, éramos escravos do pecado, né? E a partir do momento em que recebemos
a quitação de dívida, nos tornamos servos de um novo Senhor, que não era mais o pecado, e sim o nosso Senhor Jesus, que adquiriu a nossa dívida. Né? E poder refletir sobre isso, né? Entendemos que tudo que possuímos hoje e tudo que temos pertence ao nosso Senhor, porque somos servos e escravos de Jesus. Então, se tudo que pertence a nós hoje é do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, a gente entende que somos apenas cooperadores e administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Né? E quando a gente entende sobre a oferta, a gente vai entender que dependemos, estarmos com o coração dependente diante do nosso Deus. Né? Porque entendemos que Ele não deixará faltar nada. Se ofertamos a Ele com alegria, se ofertamos a Ele com dedicação, Ele vai nos ajudar a continuar nessa jornada sem precisar faltar nada que precisamos para a nossa vida. Então esse é o momento em que entendemos que a nossa oferta ela precisa ser feita com alegria e entender que dependemos totalmente do nosso Deus. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, e hoje não somos mais, Deus, escravos do pecado, mas somos servos, Deus, porque o Senhor libertou e pagou a nossa dívida, Deus, diante da nossa culpa, Pai. Muito obrigado, que esse momento seja um momento em que dependamos, Deus, do Senhor, em que ofertamos ao Senhor com muita alegria e com muita gratidão, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Durante esse tempo você pode fazer sua oferta. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que Ele vai ficar contente comigo? Será que Ele ouvirá minha voz quando eu falar? Oh, Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós, o que Ele quer é ser justo, amar, viver em obediência, ser justo, amar, viver em obediência. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que Ele vai ficar contente comigo? Será que Ele ouvirá minha voz quando eu falar? Oh, Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós. O que Ele quer é ser justo, amar, aos outros com dedicação, viver em obediência, ser justo, amar,
distância. Então o que levarei quando vou adorar? Temos que sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação e sou agradecido pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. A gente vai continuar estudando sobre os provérbios de Jesus e o que a gente vai compartilhar hoje está lá em Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Marcos capítulo 2, versículo 22. Dois patinhos na lagoa. Marcos 2, 22. A palavra de Deus diz assim: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por mais um domingo que estamos reunidos para louvar, engrandecer o Teu nome, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e obrigado porque temos a oportunidade de conhecer o Senhor, de louvar, de adorar como a gente adorou no momento da oferta, de reconhecer o Teu sacrifício por nós, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos lavou, nos purificou, nos libertou da escravidão do pecado por meio de Jesus, e o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor por isso. Queremos pedir que o Senhor fique com esse momento que vamos refletir na Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir tudo o que for dito e tudo o que for ouvido. Em nome de Jesus, te oramos gratos. Amém. Para entender um pouco esse provérbio, vamos rebobinar um pouquinho aí na Bíblia e vamos lá para o versículo 18, Marcos 2, 18. Para entender qual é o contexto desse provérbio. Diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então, o contexto aqui é uma questão, um debate sobre jejum. E os discípulos de João chegam e perguntam: Jesus, os discípulos dos fariseus, a gente que é discípulo de João Batista, a gente jejua, mas a gente não vê os seus discípulos jejuando. E é interessante a gente entender um pouco esse contexto histórico da época. Os fariseus, eles jejuavam 2 dias da semana fixos. E os religiosos, discípulos de João, então era meio que todo mundo sabia: hoje é segunda-feira, é dia de jejum, todo mundo está jejuando. E essas pessoas, eles estavam estranhando que no dia do jejum estava todo mundo lá jejuando, passando aquela vontade de comer, orando, consagrando, mas via lá os discípulos comendo. Mas aí eles ficavam questionando em si: por que eles não jejuam? E é interessante porque quando a gente está jejuando, a gente fica naquela tentação de comer, aparece aquilo, para a gente comer, a gente fica assim, porque a gente jejua individualmente. Só que na época era um jejum coletivo, era um jejum que
toda a comunidade participava. Então ficava claro para todo mundo que estava ali jejuando. E isso foi levantado para Jesus: ó Jesus, por que todo mundo jejua e seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Então Jesus está dizendo: ó, porque eu estou aqui, eles não jejuam. O Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Filho de Deus, estava com eles. Então, para Jesus não era necessário e não podiam jejuar. Só que no versículo 20 ele diz: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então ele se diz como noivo, né? Como aquele... E o noivo é uma festa de casamento, né? Simboliza um banquete, simboliza comida com fartura, e ninguém jejua no dia de casamento, né? Numa festa de casamento. Naquela época a festa de casamento era 7 dias. Então nesses 7 dias ali ninguém jejuava. E Jesus traz isso: por que vocês não jejuam quando tem casamento? E eu estou aqui, uma celebração muito maior que o casamento, eles não vão jejuar. Mas ó, vai chegar um dia que eu vou embora. Aí quando eu for embora, eles vão voltar a jejuar. Então Jesus, ele não cancela o jejum. Ele não, ninguém vai mais jejuar porque eu vim. Não, quando eu for embora eles vão voltar a jejuar. Mas por enquanto eles não vão jejuar. Aí nesse contexto de jejum coletivo, de Jesus estar presente, de não jejuar, ele diz: ninguém põe um pano novo, remendo de pano novo, numa roupa velha. Você pega uma roupa nova, você corta um pano novo lá para botar numa roupa velha. Ninguém faz isso. Por quê? O tecido encolhe, né? E quando está lá costurado, quando o tecido encolher, onde foi costurado vai rasgar mais ainda. E se tinha um buraquinho desse tamanho, o buraco aumenta. Que é o que ele diz. E o que isso quer dizer, né? Esse provérbio, o que ele quer dizer? O que Jesus quer nos ensinar com essa analogia, com esse provérbio? Uma roupa velha seria como se fosse a forma velha de se adorar a Deus, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do tabernáculo, do sacerdócio, do templo, do sacrifício de animais e também desses jejuns coletivos. Ele está dizendo: ó, isso aí é velho. Você não pode pegar um negócio que é novo e botar lá num negócio que é velho. Isso é ultrapassado. Deus está querendo mudar. Jesus está querendo mudar essa forma de adorar a Deus. Deus está querendo mudar a religião. Deus está querendo mudar a forma de ser adorado, a forma de ser buscado, a forma de conectarmos com Deus. Jesus está trazendo uma roupa nova, uma nova forma de se adorar a Deus, uma nova forma de ter comunhão com Deus, uma nova forma de ofertar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de jejuar, um novo tudo, uma nova aliança, um novo testamento, uma nova forma de se viver para Deus. Antes era muito condicionado ao povo de Israel, ao templo, aos sacerdotes, à sinagoga, à circuncisão, às festividades estabelecidas por Moisés, por Deus. Mas Jesus veio mudar isso, veio dar uma roupa nova, uma forma nova de se adorar a Deus. Então não dá para você pegar a forma velha: vou só dar uma reformada aqui nesse velho, tem essa casa velha aqui, eu vou pintar as paredes, eu vou fazer isso, vou tirar essa parede, vou fazer assim, vou fazer assado. Não, Deus não quer fazer isso. Deus demoliu tudo e construiu algo novo. O véu se rasgou, já não tem mais essa forma velha de se adorar a Deus. Deus estabeleceu uma nova forma. E por isso que ninguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha. E naquela época, as vasilhas de couro eram muito comuns para usar como recipiente. Não tinha plástico como a gente tem hoje, e o vidro era muito caro. Então a vasilha de couro fosse um pernil ali de um cordeiro, de um animal, com a pele, amarrava assim e fazia-se recipientes. Então, se você colocasse um vinho novo, o vinho novo ele fermenta, ele incha. A pressão lá dentro aumenta e ele incha. Por isso que quando a gente compra aquele suco de uva de vidro, está escrito lá: se a tampinha estiver ressaltada, não tome não, porque ele já começou a fermentar. A fermentação aumenta a pressão. Então quando você pega uma vasilha de couro nova, ela é flexível. Quando a pressão ali aumentar, ela vai expandir junto, depois ela volta e fica ao normal. Só que uma vasilha de couro velha, ela já está ressecada, rígida. E quando ali a pressão aumentar,
a vasilha não vai junto, ela vai estourar. Por isso que ele diz que vai se estragar tanto o vinho quanto a vasilha. É muito parecido esse provérbio com aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chega, não, sabemos que você vem de Deus, porque ninguém faz isso se não vier de Deus. Jesus já fala, ó, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Então, Deus, ele quer renovar a nossa vida. A gente conhece a Ele e Deus quer transformar tudo. Quer colocar vinho novo, quer colocar o Espírito Santo dele em nós, vasilhas de couro novas, vasilhas de couro flexíveis, vasilhas de couro que se moldam, barros novos que Deus ali quer moldar de forma como Ele quiser. O oleiro vai formar o barro mole, não vai moldar barro duro, não tem como formar algo duro. Então Jesus, ele vem trazendo esse paralelo, ó, eu não ordeno que meus discípulos jejuem porque eu estou com eles, eu sou o Filho de Deus, mas vai chegar um tempo que eles vão jejuar, mas vai ser de uma nova forma. Jesus está trazendo aqui uma nova religião. Esse provérbio, ele é muito relacionado a isso, uma nova forma de adorar a Deus, uma nova forma de sermos preenchidos por Deus. Jesus, ele veio nos dar o Espírito Santo, que é como se fosse esse vinho novo que Deus derrama em nós. A gente no Natal, a gente refletiu muito sobre o nascimento de Jesus. Deus se tornando carne, Deus conosco, o Emanuel. E o Espírito Santo de Deus não é Deus conosco, é Deus em nós. É Deus dentro de nós. É um mistério tão grande Jesus ter nascido um ser humano, e também é um mistério tão grande Deus habitando em nós. Não existe mais o templo onde Deus habita, construído por mãos humanas. Deus habita em nós, o Espírito Santo. E isso é tão profundo, irmãos, exige de nós tanta concentração, tanta meditação, tanto estudo bíblico, para entendermos como Deus age dentro de nós, como Deus quer nos transformar, como Deus quer renovar a nossa vida, como Deus quer nos dar novas roupas, não roupas exteriores. Deus está muito mais preocupado com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas atitudes, com as nossas motivações, do que expressamos externamente. Como naquela parábola do fariseu e o publicano que sobem ao templo para orar, o fariseu se vangloria, obrigado porque eu não sou como os outros homens, eu oferto, eu jejuo 2 vezes, ele ali se vangloria de jejuar a Deus. Só que o publicano não, o publicano reconhece a realidade e pede perdão, Deus me perdoa, pois eu sou pecador. O fariseu não reconhece nenhum pecado, e isso é uma falsidade da parte dele, porque somente Jesus é sem pecado. Todos nós temos o que pedir perdão, todos nós temos uma parte velha em nosso coração que a gente aprendeu, como a gente viu na oferta, passado pelos nossos antepassados, um costume que não agrada a Deus, uma área da nossa vida que precisa ser reformada por Deus, renovada. Então esse provérbio, ele vem trazer muito sobre aquilo que é novo. Eu quero compartilhar uma escritura com vocês que fica lá em Isaías, Isaías 43, que fala um pouco dessa renovação que Deus veio trazer com Jesus. Isaías 43, versículo 15 até o 21. Isaías 43, do 15 ao 21. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque
Fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então aqui o profeta Isaías, ele vem falar, Deus falando, né? Assim diz o Senhor: ó, eu abri um caminho nas águas, eu libertei o povo de Israel, eu derrotei o exército do Egito, um exército gigantesco que vinha atrás de escravos, que era o povo de Israel. Deus formou um povo de Israel de um bando de escravos, um povo escravo. Deus tirou do Egito com pragas, com muito poder, levou pelo deserto com muito poder também, sustentando, conduzindo. Eles constituíram a terra deles lá na terra prometida, em Canaã, expulsaram os outros povos, não pela força dos braços deles, mas pelo poder de Deus. Deus construiu grandes coisas no povo de Israel. A história do povo de Israel é impressionante. Só que ele fala: não vivam no passado, pode esquecer, porque eu vou fazer um negócio melhor ainda. Vou fazer algo muito mais especial, que é a vinda de Jesus, que é a transformação da nossa vida, que é a igreja, que é o espalhar do evangelho por todas as nações, por todas as gerações, vidas sendo transformadas, nações sendo transformadas, famílias. Então a nossa vida hoje de igreja, a comunhão, nós estamos vivendo o povo de Deus de uma forma muito mais grandiosa e espetacular, uma forma nova, uma forma especial que Deus preparou para nós. Também quero ler com vocês Gálatas 6, 14 e 16. Carta aos Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas 6, 14 ao 16. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então aqui na carta de Gálatas ele vai falar muito sobre a questão da lei e da graça. E ele traz aqui nesse trecho que a gente leu, que no versículo 15, de que nada vale ser circuncidado ou não. E a circuncisão era a marca no corpo que era feita nos homens do povo de Israel. E nessa época que Paulo estava dizendo aqui aos Gálatas, Jesus já havia morrido, o Espírito Santo já havia sido distribuído à igreja, a igreja já estava crescendo, e dentro da igreja havia judeus que queriam obrigar as pessoas que não eram judias de nascença, os gentios como nós, a serem circuncidados. E Paulo é bem sério em falar, de nada vale ser circuncidado ou não, de nada vale uma marca externa se você não nasceu de novo, se você não é uma nova criação, se você não nasceu de novo para viver uma vida para Deus, como ele fala no versículo 14, de nada vale ser circuncidado se o mundo não foi crucificado para você e você para o mundo. De nada vale você mostrar uma religiosidade para as pessoas se você não nasceu de novo. De nada vale você vir no culto no domingo se você não está buscando nascer de novo. De nada vale você ter um rótulo, de você ter uma moral, uma imagem, as pessoas te verem como um religioso, se você não nasceu de novo. Então Deus quer transformar a nossa vida em uma nova criação, em um novo estilo de viver. E a última escritura para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então aqui mais uma vez Paulo ele vai falar sobre a nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Deus renova a sua vida. Você pode até mudar, em vez de você fazer aniversário no dia do seu nascimento, você pode fazer aniversário no dia do seu batismo, porque ali começou uma vida nova, uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Existia um velho Jackson antes do batismo, dia 22/11/2009, nasceu um novo Jackson. Só que esse velho ainda quer voltar à vida, ele quer voltar a conduzir as minhas velhas atitudes, as minhas velhos pecados, as minhas velhas manias que não agradam a Deus. Só que ficou para trás, já passou. Surgiram coisas novas. Deus quer renovar a nossa vida dia após dia. Deus quer renovar a vida dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. Deus quer renovar, fazer coisas novas no nosso país, no nosso planeta. Se verdadeiramente estamos com Cristo, verdadeiramente somos nova criatura. A gente deixa para trás o que a gente aprendeu com os nossos pais, o que a gente aprendeu com os nossos amigos da escola que não agradam a Deus. A gente deixa para trás tudo aquilo que não agrada a Deus e vivemos uma nova vida. Essas novas coisas que ressurgiram. E no versículo 18 ele diz: tudo isso provém de quem? Provém de Deus. Não é um esforço que agora eu vou ser novo, eu vou me renovar. Você não vai conseguir. Isso provém de Deus. É o Espírito Santo de Deus em nós nos renovando. Cada vez que a gente estuda a Bíblia, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente busca a Deus, que a gente jejua, como a gente viu nas Escrituras, toda vez que a gente vem adorar a Deus no culto de domingo, na igreja, em casa ou em qualquer lugar, toda vez que a gente leva a palavra de Deus para alguma pessoa, toda vez que a gente fala de Deus para alguém, que o Espírito Santo de Deus nos usa, isso vai nos renovando, isso provém de Deus, essa renovação vem de Deus. Quando a gente reconhece nossos pecados, quando a gente se arrepende, quando a gente luta para não pecar, quando a gente pede ajuda, irmão, ora por mim, eu quero mudar esse pecado na minha vida, eu estou sendo tentado a isso. Essa renovação provém de Deus, porque Deus reconciliou o mundo por meio de Cristo. Como a gente viu na Santa Ceia, Jesus morreu pelos nossos pecados, e isso nos renova, isso nos limpa, isso nos lava. E é meio contraditório o sangue nos limpar. Não sei se você já se sujou de sangue, mas eu já várias vezes me sujei de sangue meu, do meu irmão quando ele se machucava. Então o sangue, ele não é naturalmente algo que se limpa, ele surge e a mancha de sangue demora a sair. Só que espiritualmente o sangue de Jesus nos lava. Espiritualmente somos limpos e renovados pelo sangue de Jesus, porque Ele tomou sobre si a nossa condenação, os nossos pecados, e tomou sobre si Jesus. E Ele, no versículo 19 diz: Ele reconciliou o mundo por meio de Jesus, não levando em conta os pecados, e nos confiou essa mensagem de reconciliação. Deus nos confiou essa mensagem de falar, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer se relacionar de novo com você, Deus quer se reconciliar com você, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer jogar no fundo do esquecimento todas aquelas coisas que você fez de errado. E que especial essa mensagem, que especial essa mensagem de reconciliação que temos para levar para as pessoas, que um dia nos trouxeram essa mensagem, e quantas coisas essa mensagem produziu em nossa vida, e hoje estamos incumbidos de levar essa mensagem para outras pessoas. Então, voltando à escritura de Marcos 2:22, vou botar aqui em 2, vamos ler do 21 e 22. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vamos orar.
Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos louvar e engrandecer o Senhor, porque o Senhor nos trouxe uma nova forma de adorarmos ao Senhor, uma nova religião, uma nova forma de buscarmos a Ti, muito mais abrangente, muito mais livre, sem tantas regras engessadas, mas uma forma livre de adorarmos ao Senhor em qualquer lugar que estivermos. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos nova criatura, nos renove, Senhor, nos purifique, tire todas as coisas velhas e que não agradam ao Senhor de nossas vidas, que o Senhor possa nos purificar dia após dia, nos transformar à imagem de Jesus, nos ajude a morrer para esse mundo, morrer para a nossa natureza pecaminosa e sermos uma igreja que brilha para a glória e honra do Senhor, levando a mensagem de reconciliação. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos pôr em pé? Vamos cantar mais um louvor. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajuda a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que bom ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Que bom ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajuda a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que bom ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Que bom ser teu filho, chama-te Pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Bom dia, irmãos, amigos. Queremos muito agradecer a presença de todos aqui, que esse culto ele possa servir como um caminho para nós, a mensagem, os louvores, e após o culto a gente possa também ter um ótimo convívio. E antes de terminar, eu queria chamar Bia e Cauane aqui na frente, porque elas querem dar um aviso para a igreja. Bom dia, igreja. Eu e Cauane, a gente queria dar uma notícia assim, muito especial para vocês, mas antes disso eu queria ler uma escritura com vocês, que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 15, que diz assim: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós.
pois reconhecemos que tem um homem, Jesus Cristo, que morreu por todos nós, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Bom dia, igreja. Eu queria fazer um convite para vocês. Eu queria convidar vocês para o meu batismo hoje, às 4h, na casa de tia Catarina. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, quero entrar na sua presença, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por esse culto de domingo especial, mas hoje ele é um pouco mais assim especial, porque uma jovem cheia de sonhos decidiu viver os teus sonhos, Pai, e entregar a vida dela ao Senhor, Deus. E aceitou a missão, né, de fazer novos discípulos para o Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, esse dia, o momento do batismo dela, Pai, que o Senhor possa estar presente lá, Deus, e que as pessoas que estejam lá, Pai, e jovens, possam ser encantadas, Pai, nesse momento e queiram tomar a decisão de serem batizadas também, Pai, e viver os sonhos do Senhor, Deus, para a vida delas. Fica conosco sempre, Pai, nos abençoa, nos protege de todo o mal. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Festa no céu, então vamos entrar na alegria do Pai juntos, né, em comunhão. Então nosso culto está encerrado, tem um ótimo convívio.